Imagine que segredos milenares, guardados por mais de 2 milênios nas entranhas áridas da Terra, estivessem prestes a reescrever o que você pensa sobre a história e, quem sabe, até sobre a sua própria fé. Fragmentos considerados proibidos ou simplesmente perdidos pelo tempo, agora vêm à luz em uma revelação que estremece o mundo acadêmico e espiritual. O que esses pergaminhos, escondidos na escuridão por tanto tempo, podem nos revelar sobre os séculos passados, sobre o desespero de um povo e sobre as profecias que moldaram o nosso mundo moderno? Prepare-se, porque o que foi encontrado no deserto de Judá é uma revelação que absolutamente ninguém esperava e que nos transporta para o epicentro de uma era de revolução e martírio. De acordo com as informações oficiais do portal Vatican News, estamos diante da mais impressionante descoberta arqueológica de manuscritos bíblicos dos últimos 60 anos. Não estamos falando de pequenos objetos sem valor, mas de um tesouro histórico resgatado do silêncio das cavernas. No deserto de Judá, em um território carregado de simbolismo que se estende entre o Estado de Israel e a Cisjordânia, a Israel Antiquities Authority realizou uma operação de escavação complexa e perigosa para desenterrar novos fragmentos de manuscritos bíblicos que datam de 2000 anos. Isso não é apenas um achado de museu, é um portal para o passado, um vislumbre direto e sem filtros de textos que pareciam condenados ao esquecimento eterno. Esses fragmentos, escritos principalmente em grego, trazem porções preciosas dos 12 profetas menores, especificamente passagens de Zacarias e Naum. O que esses profetas, que clamavam por justiça e anunciavam o agir de Deus, têm a nos dizer hoje, 2000 anos depois, através de letras que sobreviveram à poeira e ao isolamento? Seria essa uma mensagem direta da palavra que guia milhões de pessoas ao redor do globo? Mas a história se torna ainda mais profunda e enigmática conforme avançamos. A mesma operação arqueológica, também detalhada pelo Vatican News, não encontrou apenas papel e tinta. Ela revelou um esconderijo de moedas raras da época de Bar Kokhba, o lendário e temido líder judeu que comandou a última grande revolta contra o Império Romano entre os anos de 132 e 135 d.C. Imagine o cenário: guerreiros e famílias escondidos em fendas nas rochas, mantendo consigo sua moeda e sua identidade enquanto o exército mais poderoso do mundo os cercava. E, de forma ainda mais impactante e comovente, os arqueólogos encontraram o esqueleto de uma criança de 6.000 anos, provavelmente do sexo feminino, cuidadosamente envolto em um pano e mumificado pelo clima seco do deserto, como se o tempo tivesse congelado para proteger essa pequena vida. E para desafiar ainda mais a nossa compreensão da cronologia humana, surgiu uma cesta intacta de 10.500 anos, possivelmente a mais antiga do mundo, preservada como se tivesse sido tecida ontem. Esses artefatos, encontrados lado a lado com os manuscritos sagrados, pintam um quadro vívido e doloroso de um povo que lutava ferozmente pela sua fé e pela sua própria existência, escolhendo as cavernas mais profundas para depositar seus tesouros mais preciosos enquanto fugiam da perseguição romana. O que essa conexão intrínseca entre a fé inabalável, a luta pela sobrevivência e esses segredos enterrados nos revela sobre a providência divina e a resiliência do espírito humano? De acordo com Marcello Fidanzio, professor e diretor do Instituto de Arqueologia e Cultura das Terras Bíblicas, esses achados não são aleatórios. Eles são parte de um rico patrimônio depositado nas cavernas do deserto de Judá durante as grandes revoltas anti-romanas. Ele explica com autoridade que, durante esses períodos de caos e sangue, muitos refugiados encontraram abrigo nessas cavernas porque eram caçados impiedosamente pelos soldados de Roma. No caso específico desta descoberta, o local tem um nome que gela o sangue: a Caverna do Horror. Esse nome não é fruto do acaso. Ele carrega o peso da tragédia de cerca de 40 pessoas, entre homens, mulheres e crianças, que ali morreram de fome e sede, preferindo o isolamento da caverna à rendição romana. Essa não é uma coincidência arqueológica, é um padrão de resistência.
pessoas de fé, em tempos de perseguição extrema, confiaram seus bens, sua história pessoal e, acima de tudo, as suas escrituras sagradas à proteção de Deus e das entranhas da terra. O que essa estratégia de preservação, nascida do desespero e da esperança, diz sobre a invencibilidade da palavra divina, que permanece intacta mesmo diante da maior adversidade e do silêncio dos séculos? O que esses manuscritos proibidos escondiam por 2000 anos e que agora finalmente vem à luz, é a confirmação de que a palavra de Deus foi guardada de formas que desafiam qualquer lógica humana ou probabilidade estatística. A revelação de fragmentos dos profetas Zacarias e Naum, preservados em meio a moedas de revolução e aos restos mortais de inocentes que buscavam refúgio, serve como um lembrete poderoso para a nossa geração. Ela nos mostra que mesmo nos momentos mais sombrios e claustrofóbicos da história, quando tudo parecia perdido e o inimigo batia à porta, a fé e seus ensinamentos foram protegidos pelo solo sagrado. Isso vai muito além da arqueologia tradicional, é a validação de que o que foi prometido no passado, mesmo que fique oculto por milênios, sempre encontrará seu caminho e o momento exato para ser revelado ao mundo. É a prova definitiva de que a história bíblica não é apenas um registro em um livro antigo, mas uma realidade viva, pulsante, que continua a se desdobrar diante de nossos olhos, reafirmando a força, a permanência e a autoridade da palavra divina sobre o tempo e sobre os homens. Essa descoberta extraordinária, feita no coração da caverna do horror, não te faz questionar o que mais está escondido sob nossos pés, apenas esperando o sinal certo para ser revelado? O deserto ainda guarda muitos segredos, e cada fragmento encontrado é uma peça de um quebra-cabeça que liga o humano ao divino. Deixe sua opinião nos comentários. O que você acredita que esses manuscritos e esses objetos milenares ainda podem nos ensinar sobre nossa própria fé, sobre nossa história e sobre o futuro que nos aguarda?